Bom, o governo do estado de São Paulo anunciou a redução do ICMS do gás de cozinha, assim como outros estados também estão fazendo esse anúncio. E para falar sobre esse e demais assuntos, demais questões, a gente entrevista agora, gentilmente nos atendendo, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Tudo bem, governador? Bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer falar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Governador, a porcentagem é suficiente para reduzir consideravelmente o preço para o consumidor? De que maneira o consumidor aqui no estado de São Paulo já vai começar a sentir a melhora no bolso? Tiago, toda ajuda nesse momento de retomada econômica para diminuir o custo de vida da população é bem-vinda. Foi isso que norteou nossa decisão também de rapidamente reduzir o ICMS do gás de cozinha em um valor importante de R$ 3,38, mas ao lado disso também o aumento que nós demos no mês de maio para o Vale Gás, para as famílias carentes que aqui em São Paulo vivem e que têm R$ 110 a cada bimestre para poder comprar o seu botijão de cozinha. Isso faz uma diferença no orçamento da população mais pobre de São Paulo. Por isso, essa decisão de nós reduzirmos também o ICMS do GLP do gás de cozinha em todo o estado, Tiago. Ô, governador, de qual forma o senhor acompanha as movimentações, o problema da Cracolândia na capital paulista? Agora há pouco a gente atualizava informações sobre novas confusões com depredação de estabelecimentos. Os moradores de rua, usuários precisam de ajuda. Há alguns pontos da cidade também de revitalizações. De qual maneira o senhor interfere nesses planejamentos? Adriana, nós temos um esforço conjunto da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado no enfrentamento à Cracolândia. O Estado entra com suporte policial, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e apoia a Prefeitura com recursos na questão do tratamento do dependente químico. A Cracolândia é um esforço que nós temos que fazer permanente para poder prender os traficantes e dar tratamento para os dependentes. E toda ação que você faz, naturalmente, gera uma reação. Muitas vezes o poder público se acomoda, como nós já tivemos no passado, dá o Bolsa Crack para estimular essas pessoas a continuar consumindo droga, aumenta o número de fluxo e isso fica lá no centro da cidade. Quem não passa pelo centro acaba não vendo isso. É esse tipo de ação que a gente assistia há alguns anos atrás aqui em São Paulo. O nosso governo resolveu fazer diferente, enfrentar o crime de frente. Nós prendemos muitos traficantes nas operações realizadas pela Polícia Civil, inclusive traficantes grandes, enfim, que exploram esses dependentes químicos e ganham muito dinheiro com isso. Ao lado disso, a Prefeitura aumentou as vagas de tratamento para esses dependentes, para que a gente pudesse ter uma saída, uma porta de saída para essa população. É natural que esse esforço que você faz gera uma dispersão de fluxo, mas se a gente comparar hoje o número de pessoas que estão lá na Cracolândia com o que a gente tinha no começo do ano, nós reduzimos quase 1/3 o número desse denominado fluxo. Nós temos hoje menos de 400 pessoas, que geram transtornos ali no centro da cidade, quando eles caminham, fazem furtos, e a polícia vai precisar continuar agindo diariamente em relação a isso. E ao lado da polícia, você ter os agentes de saúde que fazem a abordagem, que fazem o tratamento de saúde dessa população e depois procuram um caminho de saída, que é o trabalho, que é a reinserção social dessas pessoas. Então, a Cracolândia continua sendo um objetivo forte do governo em apoio à Prefeitura, para que a gente dê policial para traficante e tratamento para o dependente químico. Governador, nós temos um quadro aqui na Jovem Pan chamado SOS São Paulo e diariamente a gente vem mostrando a ação de criminosos, principalmente roubo de celulares. Eu sei que o senhor tenta, pelo menos, adotar ações e que o senhor quer deixar uma marca em relação à melhoria da situação da segurança pública em São Paulo para amenizar essa sensação de insegurança que toda a população acaba sentindo. O que é possível fazer efetivamente para que esse seja um processo contínuo em São Paulo? Ampliando sempre as operações, Tiago. Desde quando eu assumi, lá no mês de maio, nós anunciamos a Operação Sufoco, que põe mais policiais nas ruas. Nós estamos com hoje cerca de 9.500 policiais todos os dias, por exemplo, aqui na capital. Antes da Operação Sufoco, nós tínhamos cerca de 5.000, portanto, quase que dobramos o número de policiais nas ruas. E essa ronda ostensiva, as blitz, as abordagens, fez com que furtos e roubos, os chamados crimes patrimoniais, diminuíssem agora nesse
desse mês de junho. Esse é um esforço permanente, nós não vamos parar por aqui. Eu já autorizei contratação de novos policiais, nós estamos autorizando mais compra de equipamentos de inteligência para a Polícia Civil, para que todo esse esforço, todos esses instrumentos resultem numa melhor segurança pública para a nossa população. Além dos dados, além dos indicadores de segurança pública, é fundamental que a sensação seja melhor. Hoje nós estamos vivendo uma retomada econômica e a polícia precisa agir todos os dias para proteger o cidadão de bem. Essa é a minha orientação e esse é o trabalho diário aqui do governo de São Paulo. E o senhor já disse para a gente em entrevista aqui ao Jornal da Manhã, governador, que não deve ter aumento de passagens de transportes públicos, especificamente de ônibus, até o final do ano. E os pedágios? De metrô não, Adriana, também, né? Também contou com uma decisão do governo de São Paulo de não aumentar os pedágios, que foi o aumento ordinário desse dia 1º de julho, e prorrogar esse aumento para o final do ano. Por que eu fiz isso, Adriana? Fiz isso porque todo o esforço possível nesse momento para não aumentar o custo de vida aqui em São Paulo, ele é necessário. A população está sofrendo com a perda de renda, o mundo inteiro hoje está vivendo uma inflação, porque você desorganizou as cadeias produtivas do mundo, o mundo está um pouco fora do lugar depois da pandemia e a pessoa mais pobre está sofrendo com isso, né? A inflação, o salário que não sobe e, portanto, a renda que caiu. Então, o governo tem, sim, um papel importante nessa atividade econômica, nessa retomada econômica. Por isso, eu tomei a decisão de prorrogar o aumento dos pedágios em todo o estado de São Paulo. Nós teríamos um aumento de cerca de 11%, que é o valor do IPCA da inflação acumulada. Nós vamos fazer de forma com que isso não rompa os contratos de concessão. Dentro dos contratos de concessão nós temos lá cláusulas de desequilíbrio econômico-financeiro. Eu vou usar dinheiro do orçamento para poder ressarcir as empresas desse aumento que foi prorrogado, portanto fazendo isso dentro da legalidade, dentro daquilo que as normas legais nos prevê, mas procurando com essa atitude diminuir o custo de vida da população aqui de São Paulo. Então, portanto, nós não teremos aumento de passagem de metrô e de trem até o final do ano e também não teremos aumento de pedágio até o final do ano em São Paulo. Governador, acho importante o senhor esclarecer. Os jornais trazem hoje a informação de que o senhor estaria tentando se aproximar do candidato Bivar, ou pré-candidato à presidência da República, Luciano Bivar. De que maneira o senhor está fazendo essa costura? Porque o PSDB, o partido do senhor, está alinhado a Simone Tebet do MDB. Tiago, eu tenho uma ampla aliança aqui formada em São Paulo que vai se consolidar agora no final desse mês de julho nas convenções. Alianças que vão desde partidos que apoiam o presidente Bolsonaro, que apoiam a chamada terceira via, o próprio Solidariedade que está comigo apoia o presidente Lula, ou seja, nós temos uma gama de partidos que me apoiam como pré-candidato a governador de São Paulo e que vão ter liberdade total de apoiar os seus candidatos a presidente. E o meu palanque aqui em São Paulo é um palanque de terceira via, portanto, o Luciano Bivar, a Simone Tebet têm espaço para expor as suas ideias através da minha candidatura, para poder fazer reuniões conjuntas. Temos até um encontro marcado agora para o próximo sábado aqui na capital, ou seja, eu represento, enfim, essa terceira via em São Paulo, para que esses candidatos a presidente da República tenham, então, na minha candidatura, o espaço de debate de suas ideias. Portanto, eu conto com o apoio, sim, do União Brasil, que é o maior partido do Brasil, conto com o apoio do MDB, do Progressistas, do Podemos, do Solidariedade, do Avante, de vários partidos que estão conosco aqui em São Paulo, acreditando que eu possa representar um bom futuro para o nosso estado. O senhor acha que até outubro as pesquisas podem mudar bastante? Tem acompanhado os números? De qual forma a saída de Márcio França da disputa ao governo mexe nesse tabuleiro, na opinião do senhor? Adriana, é natural, quanto menos candidatos se tem, mais ligado e mais fácil a população identifica aquele que a representa. Eu sou daqueles que defendo que a campanha ainda está distante do imaginário da população. Hoje a vida não está fácil para as pessoas, então, portanto, elas vão deixar para avaliar o processo eleitoral lá adiante, depois do dia 15 de agosto. Até lá eu concilio muito o meu dia a dia como governador com o dia a dia de pré-candidato. Eu foco nas decisões e as atitudes como
como governador, nós tocamos em 3 assuntos aqui importantes: a redução do ICMS do gás de cozinha, a prorrogação do aumento de tarifa de pedágios, o esforço que a gente fez na semana passada em relação à redução do preço da gasolina. Essas são decisões que eu tomo enquanto governador de São Paulo, interpretando o que a população hoje precisa. Em paralelo a isso, a gente discute sim o futuro de São Paulo como pré-candidato, mas eu tenho convicção que a partir de 15 de agosto que a população vai efetivamente se ligar no processo eleitoral e fazer a sua avaliação do que é melhor para o futuro do nosso grande estado de São Paulo, Adriana. Governador, rapidamente, só mais uma questão eleitoral, antes da Adriana fazer a última pergunta do ponto de vista administrativo ainda. A gente sabe que adversário não se escolhe, mas hoje quem seria o principal adversário do senhor? Tarcísio Gomes de Freitas, que anuncia a candidatura efetivamente, há um empate técnico praticamente entre o senhor e ele nessa última pesquisa da Quest, ou Fernando Haddad? Tiago, eu sou adversário das más ideias para São Paulo, das péssimas gestões para São Paulo. Eu não quero que isso se instale aqui no estado de São Paulo. Eu, de alguma maneira, a minha vida toda fiz um contraponto ao Partido dos Trabalhadores, ao PT aqui em São Paulo. Mostro sempre a administração que o Fernando Haddad fez na capital de São Paulo, que não foi uma boa administração. Na sua reeleição ele perdeu para branco e nulo. Então eu continuo sempre defendendo as ideias que me trouxeram até aqui. Eu defendo o equilíbrio fiscal, defendo uma economia liberal, mas antes de tudo, apesar de ter a minha posição ideológica, eu defendo também que o diálogo seja permanente. Por isso eu não sou favorável aos extremos da política. Sempre quando me perguntam se eu vou para a esquerda ou vou para a direita, eu digo, eu quero ir para frente e vou dialogar com o candidato a presidente da República ou com o presidente eleito escolhido pela população, porque antes de qualquer questão ideológica vem os interesses do estado de São Paulo e eu sou um gestor muito pragmático, procuro resolver o problema das pessoas e não ficar discutindo e brigando na vida política, porque isso não leva a gente a poder avançar aqui no nosso estado. E o senhor citava há pouco alguns dos desafios como governador. Como anda a limpeza do Rio Pinheiros, as próximas metas nesse sentido? Adriana, isso é uma ação que São Paulo, não só os paulistanos que vivem aqui, mas os paulistas e quem conhece São Paulo tem que se orgulhar. O Rio Pinheiros era um rio poluído até 2019, um rio que estava distante da realidade das pessoas, escondido, as pessoas quase que não se apropriavam do Rio Pinheiros, e hoje nós temos uma nova realidade. Foram feitas mais de 600 mil ligações residenciais para que a gente pudesse parar de poluir o Rio Pinheiros. Para a população ter uma ideia, isso é maior do que uma cidade, por exemplo, de Campinas, de ligações residenciais que foram feitas nesses 3 anos, mais de 3 bilhões de reais investidos, e hoje nós temos o Rio Pinheiros limpo. O Rio Pinheiros que está sendo apropriado pela sociedade de São Paulo. Você vai lá durante a semana ou nos finais de semana, através da ciclovia, através do Parque Linear Bruno Covas, cada vez mais a população se apropriando do rio. Um rio que não tem mais o cheiro que tinha, que está espantando os pernilongos que tinha e que está se tornando uma beleza natural da nossa cidade de São Paulo. Então, o Rio Pinheiros é um esforço que nós fizemos de preservação do meio ambiente, de recuperação dos nossos rios e que mostra claramente que quando o governo quer, quando a sociedade cobra, o governo faz. Então, o Rio Pinheiros cada vez mais está participando hoje da vida do cidadão paulistano. Eu convido a todos, inclusive, para poder frequentar o Rio Pinheiros. Nós estamos criando novas passarelas no Rio, acabamos de instalar uma passarela para ciclofaixa, para bicicleta. Você transpõe uma margem ou outra através dessas passarelas móveis. Tem muitas obras ainda que vão ser realizadas nas margens do Rio Pinheiros, mas o mais importante, o rio já é considerado um rio limpo, um rio onde a cidade cada vez mais tem que se orgulhar de poder contar com uma beleza natural aqui dentro dessa grande selva de pedra que é São Paulo. Governador Rodrigo Garcia, mais uma vez obrigado pela atenção e até a próxima. Um bom dia para você, Thiago, bom dia, Adriano, um bom dia a todos da PAN.